Bom, então, só para finalizar alguns exercícios aqui, questão 8. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente do corpo receptor tenham pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 10 a menos 10 mol por litro. Para atender a legislação, o químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado: ácido etanóico, sulfato de sódio, metanol, carbonato de potássio e cloreto de amônio. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente do corpo de receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste pH? Bom, aqui nós temos 10 a menos 10 mol por litro. Se a gente for fazer o logaritmo aqui, vai dar pH 10. pH 10 já é... pH 10 já está fora da determinação, certo? Então, no caso, 10 a menos 10 de hidroxila... Não, é 10 a menos 10 de hidroxila. Quer dizer que a concentração de hidrogênio vai ser, a 25 graus, vai ser 10 a menos 4. Perdão, 10 a menos 4 é pH 4. Então, no caso aqui, a concentração de íons hidroxila é 10 a menos 10. Se jogar em kW, vai dar 10 a menos 4 mol por litro, o que vai gerar pH 4. Quer dizer que o pH está um nível abaixo do recomendado. Cada unidade do pH que a gente altera, a gente está aumentando ou diminuindo a concentração em 10 vezes. Se o pH é 4 e aqui o mínimo é 5, a concentração está 10 vezes maior de hidrogênio que o recomendado. Então, para diminuir a concentração de hidrogênio, tem que consumir hidrogênio. Para consumir hidrogênio, tem que ter substâncias ou básicas ou de caráter básico. Então, por exemplo, CH3COH, isso aqui é um ácido fraco, mas é caráter ácido. Não vai servir. CH3OH, no caso é metanol. Álcool tem caráter ácido mais fraco, mas é o meio termo. Talvez os melhores sejam K2CO3, porque tem potássio. O potássio ele vem de hidróxido de potássio, que é uma base forte, e NH4Cl. Só que o problema do NH4Cl é o cloro, porque o cloro vem de ácido clorídrico. Então, significa que ele veio de um ácido forte. Então, de início, poderia ser ou Na2SO4 ou K2CO3. E, no caso aqui, K2CO3. Né? Então, aqui no caso, como eu comentei antes, ó, o POH vale 10 e o pH só vai poder valer 4. E o resultado tem que estar entre 5 e 9, ou seja, o caráter da substância precisa ser básico para que seja elevado o pH. No caso aqui do Na2SO4, o caráter não vai chegar a ser básico, o caráter vai ser para neutro, porque o sódio ele vem de base forte e o sulfato ele vem de ácido forte. Então, entre os íons, não há prevalência de força um sobre o outro. O que não acontece no K2CO3. O K vem do hidróxido de potássio, que é uma base forte, e o CO3 ele vem de um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Então, isso quer dizer que a prevalência dos íons vai ter caráter básico. Realmente vai dar letra D. Ó, aqui a reação da D. Ó. Ácido carbônico com hidróxido de sódio, potássio, vai dar carbonato de potássio e água. E se a gente pegar o carbonato, ele é um íon fraco. Íon fraco, ele faz o quê em meio aquoso? Ele vai tentar recuperar o ácido, que é fraquinho, não vai ionizar, e vai liberar íon hidroxila em solução, por causa da hidrólise alcalina. Tá? Então, basicamente,
Quando o íon é fraco, o íon fraco ele tende a fazer o quê? Regenerar a molécula original, só que ela não vai ficar ionizada. Quem vai ficar ionizado é a parte correspondente ao íon forte. Quem é o íon forte? Potássio. Ele veio de onde? Hidróxido de potássio. Então, ele vai liberar hidroxila em solução. Então, a correta vai ser a letra D mesmo. K2CO3. Tá? O íon potássio vai representar a força da base aqui. Letra D. 9. O suco de repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco com a solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14 mostrada a seguir. Utilizando esse indicador ácido-base para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, tem-se, respectivamente, as cores. Bom, a saliva humana ela tem caráter levemente básico, a depender da situação. Mas a saliva humana, ela realmente não tem um... Lembrando que essas cores aqui, cor roxa, a escala do repolho roxo não é tão precisa, tá? Mas acontece que a solução da saliva ela fica em torno de 7. É uma solução tampão de bicarbonato, bifosfato e monohidrogenofosfato para que o pH permaneça constante. Ou seja, a saliva ela é pouco agressiva ao ser humano por conta do pH ser perto de 7. Perto de 7, no caso aqui, é roxo. Na verdade, aqui parece que é entre 6,5 e 9, né? O roxo aqui. Isso no caso da saliva. No caso do suco gástrico, o suco gástrico tem que ser vermelho, porque o suco gástrico é do intestino, do estômago, no caso, perdão. No caso, o suco gástrico é do estômago, e lá tem ácido clorídrico, que é um ácido extremamente forte. Ou seja, a gente vai encontrar aqui um ácido forte. Ácido forte para o pH, ele é bem menor que 7. Então, no caso, quanto mais perto de 7, o ácido vai ficando mais fraco. Abaixo de 3,5 já vão ser ácidos fortes, que é o caso do ácido clorídrico, então só pode ser roxo e vermelho. E na 10, para fechar aqui o assunto, nós temos uma decisão de asfaltamento da rodovia Minas Gerais 010, e nós temos a introdução de espécies exóticas, prática de incêndios criminosos que ameaçam o ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas dessa região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificulta a absorção de nutrientes e água, estão sendo submetidas por espécies invasoras que não teriam naturalmente adaptação para este ambiente. No entanto, elas estão dominando as margens da rodovia, equivocadamente chamada estrada ecológica. Possivelmente, a entrada de espécies de plantas exóticas nesse ambiente foi provocada pelo uso de um tipo de asfalto, cimento solo, que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações químicas aos solos adjacentes à rodovia MG 010. Então, basicamente, aqui nós temos uma estrada rica em cálcio. Cálcio é um tipo de mineral, alumínio é outro. São elementos químicos diferentes, então as vegetações vão reagir de forma diferente. E vai causar modificação química nos solos adjacentes ou próximos à rodovia. Pois bem, essa informação é uma mistura rica em cálcio. Seguinte, no caso aqui, nós temos, em relação a elevar o pH, o cálcio ele tem uma base. O cálcio iônico ele vem do hidróxido de cálcio, que é uma base mais forte que o hidróxido de alumínio. Então, a ideia é a tendência do cálcio é formar misturas com maiores concentrações iônicas que o alumínio, considerando que as concentrações originais elas vão ter concentrações idênticas.
Então, a ideia não é reduzir o pH. O pH vai aumentar. Exatamente. E, no caso, ele vai inibir a toxicidade do alumínio. Por quê? O alumínio ele impede a absorção de nutrientes. Se ele impede a absorção de nutrientes, ele é meio que um tóxico para as plantas, tecnicamente. Só que se a gente colocar misturas ricas em cálcio, o cálcio ele vai estar mais presente em solução que o alumínio. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar óxido de cálcio em solução, vai formar hidróxido de cálcio. Como hidróxido de cálcio é uma base forte, haverá maior presença de cálcio e automaticamente maior presença de íons hidroxilo. Se eu aumentar a quantidade de OH, o pH do solo também vai aumentar. Porque o pH maior indica mais basicidade. E aí o que acontece? Quando eu tenho mais OH menos disponível, ele vai sequestrar, ele vai capturar íons alumínio que estejam em solução e vai transformá-lo em hidróxido de alumínio. Só que hidróxido de alumínio, ele é sólido. Então, na prática, a diminuição da toxicidade é a redução do alumínio iônico para hidróxido de alumínio sólido. Ou seja, quando a gente aumenta a quantidade de... Então, quando a gente aumenta a quantidade, ao colocar cálcio, aumenta a quantidade de hidroxila disponível. Ao aumentar a hidroxila disponível, ela reage com alumínio, formando hidróxido de alumínio, no caso, na sua forma sólida. E vai diminuir a toxicidade, porque o alumínio 3+ é tóxico. O alumínio, nessa forma aqui, é bem menos tóxico. E aí, diminuindo a toxicidade por alumínio, as plantas não nativas vão crescer mais facilmente na região. Então, é isso que temos para hoje e até o próximo vídeo.